Boa noite, começando agora o Cassolcast. Estamos aqui com o Leonardo, que é instrumentador da equipe Marco Cassol. E hoje nós vamos falar sobre o Leonardo, vamos falar bastante sobre ele. Leonardo, falando um pouco sobre a tua história, assim, nos conta um pouquinho da tua história, assim, como é que foi a tua infância, né? Como é que era a relação lá com os teus pais, com o teu irmão, com a tua irmã? Como é que foi a tua vida, assim, na infância? E como que foi a tua infância? Quais são as percepções que tu teve da tua infância, assim? A minha infância ela foi muito simples, né? Minha mãe era doméstica, meu pai trabalhava numa metalúrgica. Então, inicialmente, assim, as lembranças que eu tenho mais antigas minhas, quando a gente morava lá embaixo, assim, lá no porão, né? E esse porão a gente tinha muito problema de alergia, de rinite, né? Então, a gente teve uma infância muito simples. E o trato com o meu irmão sempre foi um trato muito bom, porque a gente cresceu sempre dentro de uma denominação religiosa, né? Então, a gente sempre foi ensinado a ter muitos princípios, uma base sempre bíblica, né? Tendo Deus e fé e assim por diante, uma crença forte, né? Então a gente sempre foi muito respeitoso nos tratos, uma boa educação, né? Vinda dos meus pais, não tenho o que falar. E mais ou menos isso, né? Dessa primeira pergunta. Sim, mas como que foi, assim? Como é que foi que experiências que tu tiveste, assim, na tua infância que foram experiências marcantes? Sei lá, uma viagem do colégio, uma excursão do colégio, ou teve alguma experiência com algum amigo que teve, sei lá, algum problema ou alguma coisa desse tipo? Teve alguma coisa marcante da tua vida, por exemplo, dos 5 aos 10 anos de idade, que tu lembra, assim, que teve uma mudança importante aí na vida nessa época? Olha, teve algumas coisas marcantes, assim. Acho que a primeira delas foi com mais ou menos 4 anos. Isso eu lembro muito, assim, que foi uma coisa muito marcante. E muito cedo, né? Acho que tem poucas pessoas que lembram, né? Abaixo dos 5 ali, né? Que foi meu primeiro carrinho de polícia. Eu acho que daí que saiu um sonho pessoal, assim, não, eu quero ser policial, né? Mas aí, claro que por conta da religião, aquela coisa toda, né? Eu não concretizei esse sonho, né? Que foi um sonho desde menino, né? De ser policial e tal. Mas foi uma coisa muito marcante. Eu tenho foto, né? Com o carrinho. E era aqueles carrinhos de pedal mesmo, assim, de metal, puro plástico, né? Mas pra mim ali com 4 anos foi uma coisa que me marcou muito. Não, uma coisa que eu lembro, assim, que eu vejo a foto e dá alguns flashes, assim, de momentos que eu tava ali andando com o carrinho e vivenciando aquilo, né? Eu acho que outra coisa muito marcante é uma amizade que eu tenho, né? Que isso geralmente foi na 5ª série, com 10 anos. Acho que com 10 anos que eu tenho essa amizade até hoje. Eu acho que isso é uma coisa muito, muito bacana. Sabe, uma amizade que eu levo desde então. E foram 2 coisas, assim, pra mim, acho que da minha juventude, muito marcantes. Ter um amigo até hoje, né? Uma coisa rara. Poxa vida, 17 anos, né? De certa forma, né? 17 anos. E esse evento aí dessa profissão que eu não realizei, talvez nem vá realizar, mas foi um sonho, né? Acho que foi muito, muito legal. Isso é bacana, né? Porque a gente sabe que é muito difícil a gente manter amizades, porque as amizades a gente vai mudando durante a vida, né? A gente vai tendo visões diferentes de mundo, vai conhecendo mundos diferentes e vai se mudando, vai tendo experiências. E às vezes também a gente está em crescimentos diferentes. A gente está em momentos diferentes. E aquela pessoa que era amigo há 30 anos atrás, eu tenho vários amigos, graças a Deus, vários amigos, há mais de 30 anos, né? Que as pessoas mudam, mas aquele fio que ligava permanece, né? E isso é uma coisa muito legal, né? Muito bonita, né? Da gente continuar cultivando, mesmo com as diferenças,
né? Mesmo que, às vezes, a pessoa ainda tá os dois no mesmo nível, ou os dois cresceram, ou os dois não cresceram. Mas mesmo que exista esse desnível grande, ou o amigo foi para um nível muito mais alto, ou a gente foi, a gente mantém aquele fio, e isso é um desafio bem importante e que deveria ser cultivado mais na vida, né? É uma coisa muito legal. E então, essa foi a coisa da infância. E na adolescência, como é que foi, assim, quais foram as primeiras... Como é que foi no colégio? Quais foram as experiências que tu teve com os teus avós, já com mais idade, com mais autonomia? Como é que era, qual foram as experiências? O teu pai fez mudança de profissão? Tu disse que ele começou trabalhando como metalúrgico. Como é que foi isso? Como é que foi? Conta um pouco desse momento da adolescência. Tá. Meus avós. Vou começar pelos meus avós, que eu acho que é um pouquinho mais curto, né? Eu conheci 2 avós. Na verdade, quer dizer, um avô e uma avó, né? O avô, pela parte da minha mãe, eu não conheci. Morreu antes de eu conhecer. E a avó pela parte do meu pai também. Então eu conheci a avó, que era a mãe da minha mãe, e o avô, que era o pai do meu pai, né? Então eu tive muito contato mais com o meu avô, né, do que com a minha avó. Minha avó morreu, eu tinha mais ou menos 12 anos, né? E o meu avô ficou um tempo maior, né? Eu já estava com mais ou menos 20, 21, então eu pude participar mais, né, ter mais vínculo com ele, né? Então foi muito bom, muito bom. Eu tenho muita saudade do meu avô, principalmente, porque foi com a pessoa que eu mais tive esse tempo, né? Ele é muito parecido com meu pai, né? Então os dois são, assim, muito parecidos. Então eu tenho, assim, muitas memórias muito boas do meu avô, de ele estar junto, sentado, bater um papo, sabe? Estar ali, de eu ter tido a profissão de ser cabeleireiro e ter cortado o cabelo dele, ter feito a barba dele, sabe? Então ter cuidado, de certa forma, dele de algum jeito, né? Acho que quando a gente é um pouco mais jovem, a gente não tem essa noção de cuidado. Eu acho que a percepção que eu tenho hoje de cuidado, talvez se meu avô tivesse vivo, eu teria feito muito mais por ele do que eu fiz, talvez, quando ele estava vivo, né? Mas é a vida, né? A gente vai amadurecendo e as coisas vão mudando e a gente tem percepções diferentes. Sobre o meu pai mudou de profissão. Meu pai era metalúrgico e depois de um certo tempo ele realmente estava, assim, bem no limite, sabe? Daquela coisa de... trabalhar das 8 às 5, segunda a sexta, feriado, naquela profissão de o cara vai lá, chega, se suja, volta sujo. Então ele queria mudar essa métrica que ele vivia, né? Então ele tinha uma profissão de cabeleireiro muito antigo, mas não exerceu, e ele decidiu exercer. E aí minha mãe foi lá, apoiou ele, falou, não, sai do trabalho, vai lá, vamos montar aqui na garagem de casa, vou te ajudar e vamos fazer. Meu pai sempre teve muita habilidade, meu avô era pedreiro, então todas as coisas que foi feita ali na garagem foi meu pai que fez. Então meu pai colocou piso, meu pai fez a questão de saneamento ali, de privada, aquelas coisas todas, fez um espacinho pro banheiro, fez um espaço pro lavatório, foi ele que fez toda ali a montagem ali do salão. E aí ele teve essa mudança, né? Ele saiu do metalúrgico e foi ser cabeleireiro. E aí foi uma outra qualidade de vida, claro, né? Trabalhar limpo, ter os horários dele, né? Então ele sempre atendeu pro horário marcado, então ele sempre teve ali as regras dele. Aí ele começou a ter os almoços prolongados dele, de almoçar, dar uma dormida, ele começou a ter uma qualidade de vida diferente. Acho que isso foi muito legal. E outra pergunta foi sobre a escola. Eu acho que a escola foi um dos meus melhores momentos da minha vida, assim, porque eu curti muito a fase da escola. E eu era da turma do fundão, né? Então eu era da turma da bagunça total, assim. E eu curti muito, acho que tudo, assim, sabe? Tudo. A questão de um agita galera, de um passeio, de... sei lá, cabular uma aula, fazer bagunça, fazer lição, tirar as notas, fazer muitas amizades. Na época da escola eu fiz muitas amizades. Ainda tenho algumas que não são elos tão fortes, né? Mas ainda permanece bastante gente. A gente se segue no Instagram, a gente curte uma coisa ou do outro. Então, a época da escola foi, pra mim, uma época muito prazerosa, muito legal. Quando você falou do seu avô, e eu vi que ele foi uma influência muito marcante na sua infância e na adolescência, pelo que você falou.
Tem alguma fala dele, ou algum hábito dele que você sente presente na sua vida hoje? Ainda tem impacto sobre a sua vida? Mesmo ele não estando presente? Olha, eu acho que não tem uma fala, porque o meu avô ele era um cara muito simples, né? Meu avô era um cara que não teve estudo, ele aprendeu a profissão de pedreiro e seguiu sendo pedreiro a vida toda. Então, assim, ele não era um cara muito estudado para, sabe, falar muito bem, dar altos conselhos. Mas eu acho que a voz e o apelido do qual ele me chamava me faz muita falta. Né? Ele sempre me chamou de negão. Ah, negão, não sei o que e tal. Porque eu acabei puxando a minha avó, né, em questão de cor, né? A esposa dele, falecida, era um pouco mais morena. Todo mundo é bem branco da minha família. Eu que sou o mais moreninho. Então, ele sempre me chamou de negão por ter essa comparação com a minha avó. Sim. Né? Então, eu acho que faz muita falta, né? Então, assim, eu participei de tudo dele até a morte. Né? Então, assim, todas as pessoas da minha família que tiveram ali na parte de morte do meu avô, eles não tiveram condição emocional de ajudar nessa hora, sabe? De ir lá, reconhecer corpo, ver o caixão, sabe? Fazer essas coisas burocráticas. E eu, muito jovem ali, com 20, 21, tomei a responsabilidade de fazer. Então, para mim, foi muito marcante, assim, sabe? Toda a trajetória do meu avô, de ver o esforço dele, sabe? Dele ter comprado um terreno para todos os filhos, de ter construído uma casa para todos os filhos moram lá até hoje, dele ter deixado uma casa para a esposa, que é falecida também, né? Mas viveu um pouco ainda lá. Então, assim, o que o meu avô passa para mim é uma responsabilidade com os membros da família, sabe? Eu acho que eu tenho muito essa responsabilidade afetiva e de provisão da minha família, sabe? Eu tenho muito essa necessidade e preocupação. Então eu acho que isso é duas coisas, né? O apelido e eu acho que é essa característica do meu avô de cuidado, assim, com a família, sabe? Tu havia falado que teu pai largou o negócio da metalurgia e acabou abrindo um salão de cabeleireiro. E aí tu também se meteu nesse negócio. Como é que foi esse teu... Quais foram as primeiras coisas tuas de trabalho e depois veio o negócio de cabeleireiro ou já tu começou a seguir o teu pai e aprendeu com ele? Como é que foi esse início aí? Tá. Com 14 anos eu fui trabalhar no Bom Retiro. Eu fui trabalhar no Bom Retiro com comunicação visual, decoração de vitrine. Então trabalhei com um amigo da família lá, durante um período mais ou menos de um ano e meio. E foi acho que nesse momento que eu aprendi a ter muita autonomia, né? Porque ele pegava e me largava assim, não, vai lá, faz lá e pronto, se vira. Então eu aprendi a ter muita autonomia, até de falar com os chineses ali, coreanos ali dos lugares ali do Bom Retiro, né? Após isso, de trabalhar ali, eu fui trabalhar na Uninove, na faculdade, como jovem aprendiz. Então eu trabalhava na parte de arquivo, arquivava documento, fazia, esqueci a palavra lá, de documentação dos alunos e tal. Não cheguei a ser efetivado lá, saí antes do tempo, e aí fui trabalhar na Mackenzie, numa gráfica. Aí trabalhei na Mackenzie, numa gráfica lá, então lá tinha de tudo, né, questão de xerox, cópia, folhas A4, porque lá tem muita arquitetura, né, ali na Consolação. Depois disso, foi aonde eu falei, não, vou trabalhar para mim. Então eu tive essa vontade de trabalhar para mim. Falei, não, quero trabalhar para mim, não quero mais trabalhar para ninguém. Vou trabalhar para mim. E aí fui lá e fiz o curso de cabeleireiro. Aí o que eu fiz? Falei assim, bom, meu pai já tem algo bem estabelecido, eu não vou lá e meio que aprendiz. Falei, eu vou trabalhar em algum lugar, aprender de verdade e aí eu vou lá trabalhar com ele. Então eu fui trabalhar com outro profissional, que hoje é muito conhecido aqui em São Paulo. O nome dele é Will Salon, ele tem um baita salão na periferia e tem um salão no Tatuapé. Então, assim, quem me ensinou a cortar cabelo foi esse cara. Então ele me ajudou, assim, desde o princípio. Falei, hoje você vai só lavar cabelo. Aí eu só lavava cabelo. Quando você aprender a lavar cabelo, tu vai pegar na máquina. Aí eu lavava cabelo e varria os cabelos. Lavava cabelo e varria os cabelos.
Aí quando eu fiquei craque nisso daí, aí ele começou a me soltar a fazer alguma coisinha. E aí eu fui pegando as coisas e comecei a cortar cabelo. Quando eu tava mais ou menos 1 ano lá, aí eu pedi pro meu pai. Falei, pai, posso dividir o salão contigo aí? Ele falou, pode. Aí fui lá e comecei a trabalhar com ele. Trabalhei mais ou menos 2 anos lá com meu pai, cortando cabelo. Só cortava cabelo masculino, não tive vontade de trabalhar com feminino, achava mais simples e direto o trato com o masculino, né? Então, eu só fazia cabelo e barba e fazia algumas coisas de química, alisamento, progressivo e assim por diante. Após isso, é aí que começou todo um sonho. É aí que eu ia te perguntar. Como é que esse caminho mudou, desencantou do cabelo ou não houve esse desencantamento e apareceu outra oportunidade assim? Assim, não houve um desencantamento, eu gosto. Uhum. Só que é uma profissão que, para você ganhar realmente dinheiro, você tem que ter uma estrutura, assim, muito forte. Muito forte. Então, eu não tinha muito essa perspectiva, não tinha muita noção de negócio, então eu falei assim, não vou ganhar dinheiro com isso. E aí entrou um pouco o sonho da minha mãe. Minha mãe é doméstica e o sonho da vida dela era ser enfermeira. O sonho da vida dela é ser enfermeira. Até hoje é o sonho dela. Eu fico batendo pra ver se ela consegue ir lá e fazer, né? Mas o sonho dela era fazer, e aí ela falou assim, Léo, vai lá e faz enfermagem. Por que você não faz um técnico? A área da saúde é a melhor, não sei o quê. E aí ela fez a propaganda dela. Aí eu pensei assim, bom, eu posso fazer esse curso e conciliar os dois. Tá, tudo bem, eu preciso ganhar dinheiro. Então tá bom. Aí eu fui lá e fiz o técnico de enfermagem. E aí comecei a trabalhar com enfermagem. Aí eu trabalhei em 2 hospitais. Trabalhei no hospital de porta aberta, conveniado, no centro cirúrgico, onde tinha todo tipo de cirurgia. E trabalhei no hospital que era só cirurgia plástica. Trabalhando nesses 2, eu tinha 4 folgas no mês. Nessas 4 folgas eu cortava cabelo. Ainda. Sim. Passando o tempo, né? Eu trabalhei, eu acho que mais ou menos quase 1 ano, né? Nesse hospital de cirurgia plástica, que foi onde eu entrei primeiro. E depois nesse de porta aberta, aí que tinha todo tipo de cirurgia. Eu recebi um convite para trabalhar com cirurgião plástico. Ele me convidou a primeira vez, e aí eu falei assim, não, eu tô aqui seguro aqui, ganhando 2 salários, mais um extra ali. Eu falei, não senti confiança nisso, não vou. Tá bom. Aí passaram-se mais ou menos uns 10 meses, ele me chamou de novo. Eu falei, não, quero que você venha aqui, trabalha comigo e tal. Quanto que você tá ganhando aí? Eu falei, tô ganhando X. Então tá, então vou te pagar Y. Tá. Mas quando que eu posso te responder ele? Hoje. Jeito clássico dele, né? Hoje. Então aí eu fui lá e pedi as contas no outro dia, né? Pra poder trabalhar com esse cirurgião plástico. E aí estamos aí desde então, né? Foi com 22, já fazem 5 anos que eu tô trabalhando com Dr. Marco Cassol. E gosta tanto de você que homenageou um filho. Homenageou você, viu aí? Tenho dois Leonardos Cassol aí na minha vida. Ninguém tem 2 filhos de Leonardo, né? E aí foi aí, né? Aí ele, no início era para ser mais ou menos um ajudante mesmo. Não, quero que você já tenha a Eloá como instrumentadora. Ela já estava há muito tempo, né, trabalhando com ele. Ele falou, não, quero que você ajude a Eloá. A Eloá precisa de apoio. Então, tu vai tirar as fotos, você vai agilizar o lado da Eloá, tu vai fazer o meio de campo aí para que a Eloá tenha tranquilidade para fazer a instrumentação. Então, entrei com esse intuito. E aí depois, né, que veio essa... precisando de um outro instrumentador, né, pela demanda e tal. Ele falou, não, Léo, preciso que você faça o curso de instrumentação e tal. E aí eu fiz o curso e aí comecei a trabalhar com instrumentação também. Isso. E aí, assim, teve esse primeiro momento e tal, né? E isso, como a gente tem uma demanda grande, um volume grande, tu teve muitas oportunidades, assim, né? De entrar em contato com a cirurgia plástica de verdade, né? Ou seja, com muito contato, porque tinha um volume grande de pacientes, mas, assim, o contato com os pacientes, né?
que é diferente da gente trabalhar numa estrutura em que a gente não tem um comprometimento com aquela pessoa, né? E então tu começou aí a trabalhar com a gente e começou a ter esse contato, essa experiência com o comprometimento do pós-operatório, que o paciente está sensibilizado, está fragilizado, e tu acabou daí então indo mais para esse lado do pós-operatório, e que tem, como a gente sabe, uma demanda emocional enorme dos pacientes que ficam muito, como eu falei, sensibilizados depois da cirurgia plástica. E o tratamento com eles tem que ser um tratamento mais sensibilizado, porque eles estão sensibilizados, né? Então é difícil. Às vezes a gente... Claro que tu já tem bastante experiência, já sabe disso tudo que eu tô falando. A minha pergunta, eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre esse aprendizado do pós-operatório. E a gente não precisa nem falar de coisas técnicas do pós-operatório, né? Pode até depois falar, mas agora eu queria entender essa parte da relação com o paciente no pós-operatório. Eu vou precisar interromper aqui, porque eu me lembrei do que ele falou agorinha sobre evitar cortar cabelos femininos por causa da relação do trato com a mulher, que era mais complicado, o homem era mais direto, mais simples. E onde ele caiu agora? Para onde a vida levou? O trato com a mulher. Levou para o trato com a mulher muito mais intensivo, em um momento muito mais frágil até do que aquele de cortar o cabelo, de fazer progressiva, mudar a cor do cabelo e tal. E esse pós-cirurgia é de muita fragilidade, né? E como foi para você fugir lá atrás e agora desembocar? Legal, e tem um paralelo, né? Porque é estética. Sim. Né? Então, nos dois casos, a mulher entra ali com uma expectativa monstra. Isso. Né? É de umas luzes ficarem bem feitas, né? Uma progressiva, ficar com o cabelo bem liso, o corte ficar da maneira que ela tá pensando, imaginando na cabeça, e o cabeleireiro não consegue olhar. Né? Então, a gente vivencia isso, né? Na cirurgia plástica. Né? A gente não consegue visualizar o que o paciente tem de imagem dele mesmo. Uhum. Né? A gente não, bom ponto. A gente não consegue visualizar. Às vezes os pacientes falam assim, mas eu queria isso, isso e isso. Né? Mas aí você olha a realidade do corpo daquela pessoa e você vê que é totalmente diferente do que ela imagina. Né? Então, assim, há uma distorção muito grande da realidade. Interessante isso que você está falando, porque desde o antes existe essa distorção. Então ela vai com uma expectativa que muitas vezes é inalcançável. Até a gente estava falando num outro podcast que muito pelas redes sociais são expectativas irreais, que são de pessoas super produzidas com muito dinheiro para começo de conversa. Então tem uma alimentação diferenciada que é para poucos, tem não sei quantas cirurgias no corpo, tem a academia todos os dias, que também não é para todo mundo, nem todo mundo tem tempo, e ainda tem o Photoshop. E as pessoas vêm com esse tipo de referência, sendo que já parte de um zero ali antes da cirurgia, diferente, muito diferente. Para alcançar aquele irreal é muito complicado. Já vem com uma imagem distorcida antes, e depois fica também com a expectativa frustrada, porque não tinha como aquele antes chegar naquela expectativa, né? E como que você lida com isso? Antes você evitava lidar com isso, e agora como faz para ter essa sensibilidade de entender essas expectativas tão grandes assim da cirurgia plástica? De início eu apanhei muito. Uhum. Porque eu tenho como característica ser uma pessoa muito resolutiva. Né? Então, assim, no começo eu não me importava se o paciente estava ou não sofrendo, emocional. Então, assim, eu queria resolver o problema dele. Só que muitas das vezes o paciente não quer que você resolva o problema. O paciente quer que você sente, olhe e ouça. Só isso. Às vezes o paciente quer desabafar algum problema que ele não consegue falar para ninguém. Né? Às vezes o paciente não faz uma terapia, não faz um acompanhamento com um psicólogo, ele não consegue ter um amigo de confiança para falar, então ele consegue ter esse relacionamento tão próximo com a gente que ele consegue desabafar coisas muito pessoais pra gente. Muito. Né? Então, pacientes ali que estavam com problema no casamento, se separando. Então, assim, pacientes que chegam ali e choram
sabe? Desabam ali na nossa frente ali, querendo um colo, sabe? Um conforto emocional. E não tem nada relacionado com a parte prática da plástica, né? Não tem nada. Porque a plástica é ali, faz a lipoaspiração, bota uma prótese, né? Abre ali, tira um abdômen, aplica o músculo e tá feito a abdominoplastia. Não tem nada a ver, né? A relação com o cuidado. Em outro lugar. E eu apanhei muito, né? O Cassol, ele teve muita paciência, né? De algumas reclamações que teve, né? Do Leonardo ser muito bruto, o Leonardo ser muito agressivo, né? Da forma de, não, vou ali, vou resolver, bota a mão, já faz, já resolve. Não, né? Então, assim, eu aprendi muito com os feedbacks negativos. Sim. Né? Acho que isso foi uma coisa, assim, primordial, os pacientes terem coragem de reclamar de mim. Acho que isso foi uma coisa muito boa. Te ajudou muito. Acho que se eu sou o profissional que eu sou hoje, em questão de cuidado, uma porcentagem muito grande é devido aos pacientes mesmo. Né? Então, assim, hoje eu consigo ter um olhar mais cuidadoso, né, com o paciente. De olhar para ele, de conversar, de tentar entender o que está se passando, né, de fazer uma anamnese, né, mais humanizada. Eu acho que essa é a palavra, sabe? Tratar o paciente como se fosse único mesmo. Tratar a fulana como se fosse a fulana, né? A ciclana como se fosse a ciclana. E não ter o paralelo. Elas operaram a mesma coisa, é a mesma coisa. Não é. Né? Então, às vezes, o pós-operatório de uma é totalmente diferente da outra. Né? Então, uma vai ali, opera a mesma coisa que a outra, tá tudo tranquilo. Não tem dúvida. Emocional tranquilo. Cirurgia vai bem. Outra é totalmente diferente. Sim. Emocional abalado. Chama no WhatsApp o tempo inteiro. Então, assim... E a gente fica muito feliz até quando o paciente chama mesmo, porque a gente consegue saber o que está acontecendo com ele. O ruim é quando o paciente não fala. Né? Mas eu acho que isso foi muito bom para mim. E eu acho que até como construção pessoal também. Eu acabei ficando mais amoroso. Eu consigo ter um olhar mais cuidadoso para as mulheres da minha casa. Isso que eu ia te falar. Como isso muda a sua relação com as mulheres da sua casa? Porque eu imagino que a sensibilidade muda muito, uma vez que você tem contato com tanta vulnerabilidade feminina no trabalho. Até a sua paciência deve ser outra coisa, né? Depois de um dia intensivo ali com essas vulnerabilidades. Sim. Quarta-feira é o dia, né? Quarta-feira é o dia do retorno. Então é onde a gente pega todas essas demandas pra gente, né? A gente atende, sei lá, uma média de 35 pacientes mais ou menos por quarta-feira. Então são demandas ali gigantes, né, de pacientes. Então eu acho que com certeza minha paciência aumentou muito. Eu era um cara totalmente sem pavio nenhum, né? Então eu acho que ter mais tranquilidade, ser menos agressivo, né, no trato ali de resolve, faz, não sei o que, sabe? Não é assim, já vai, já faz. Então, assim, hoje eu tenho uma paciência maior, isso me ajuda muito com a Laura também, né, que é minha enteada, tem 9 anos, então a criança precisa é uma demanda diferente. Sim. Né, precisa de uma paciência, de um cuidado diferente, de uma atenção diferente. Então, essa transformação nesses 5 anos me ajudaram muito a ter um trato muito melhor com a Bruna, em saber entender que hoje não tá legal. Hoje eu acho que eu vou só ficar quieto, sabe? Não vou falar nada. Vou entrar quietinho e vou ficar quietinho aqui na minha. Ou um dia que, olha, eu tô sentindo que talvez ela precisa conversar. E aí, tá tudo bem? Quer falar? Não quer falar? Tá tudo bem. Não quer falar, tá tudo certo. Sabe, respeitar o espaço do outro. Acho que isso foi muito importante pra mim ainda, nesses 5 anos. Eu vi que você realizou sonhos várias vezes na sua vida, parece, né? Porque você pensou em seguir os passos do seu pai e foi lá e realizou o sonho de ser cabeleireiro. Você pensou no que a sua mãe queria para ela, da enfermagem, foi lá e realizou o sonho de ser um enfermeiro, trabalhou no hospital e tal. Que falta de sonho para você realizar? Olha, eu acho que sonhos a gente tem um monte, né? Eu acho que hoje o principal e o meu alvo é finalizar a faculdade de medicina. Então, começamos agora, né? Estamos no primeiro semestre. E esse é um sonho bem grande. Né? São 12.
São 12 anos, né? 6, depois mais 3, mais 3. Sim. Né? Então, para mim, é uma conquista assim, pessoal muito grande. Muito grande. Infelizmente, a gente que sai de um lugar muito simples, de periferia, assim por diante, a gente tem uma mente mais pequena em questão de sonho. Né? A gente não acredita em sonhos tão grandes. Né? A gente sempre pensa que, não, isso aqui tá bom, tá ótimo. Olha de onde eu vim, tá muito bom isso aqui. Né? A gente não consegue planejar voos muito grandes. Né? Então, assim, essa foi uma dificuldade muito grande, que o Cassol me ajudou muito durante esses 5 anos. Né? Ele me bateu durante esses 5 anos aí, sabe? Assim, inclusive sem querer interromper, mas já falando disso, eu acho que tu é um cara que tem uma complacência, né? Como é que é uma palavra da moda? Resiliência muito grande. Porque eu sou um cara que eu acabo naturalmente, eu acho que todo mundo tem mais, simpatiza mais com algumas pessoas, né, e menos com outras. E eu tive essa simpatia contigo e passei a acreditar que tu pudesse fazer a faculdade de fisioterapia, que tu acreditava que não dava para fazer. E fui lá e bati até sair a faculdade, o vestibular, todos os passos, né, que precisa. E agora fazendo vestibular para medicina, e passando no vestibular, e fazendo a faculdade de medicina, enfim. Mas a minha forma de amar, né, e eu, graças a Deus, tenho a oportunidade de amar todos os meus colaboradores, assim, né? Cada um deles, assim, né? Eu tenho um olhar amoroso, né? E nem por isso eu sou aquele pai relapso, né? Que eu vejo a turma que trabalha comigo, né? Como os meus filhos, assim. E não numa posição de superioridade, não. Posição de igualdade, mas de filho como carinho mesmo, né? Porque eles são parte importante do funcionamento de um todo maior. Mas contigo, talvez, tu tenha tido essa resiliência muito mais... Precisou de mais resiliência. Apurada. Porque realmente... eu nunca fiz um elogio a isso, mas quero te parabenizar por ter aguentado, porque eu realmente apertei com fúria. E tu, em alguns momentos, realmente, assim, conseguiu responder a essa, digamos, a essa apertada aí, né, que eu dei. E isso, então, é uma coisa muito legal, né? Porque mostra que tu tem essa capacidade, tem essa... como é que eu vou dizer? Tem essa energia dentro de ti. Tu pôde descobrir essa energia que tu não sabia que tinha. Isso é uma coisa muito legal. Então gera um crescimento, gera uma escadinha a mais, né? A gente, olha, aguentei toda aquela pressão, então eu posso conquistar uma coisa maior. E aí foi pra fisioterapia. Então eu posso conquistar uma coisa maior e foi pra medicina. E acho que é legal, tá conquistando as tuas coisinhas aos poucos e tal. E isso é importante. Mas a primeira a gente tem que acreditar, né? É essa coisa do sonho que tu havia falado antes aí. Quando a gente tem dificuldade em sonhar, ou quando a gente não sabe para onde a gente quer ir, qualquer lugar tá bom, né? E quando a gente tem um sonho, mesmo que seja uma coisa muito grande, que até dê medo, e eu gosto sempre, tu sabe que eu exploro o sonho de cada um dos meus colaboradores, né? Eu acho que é fundamental, né? Ter aquele sonho que dá medo, né? Eu acho que isso motiva a gente para crescimento pessoal. E eu fico muito feliz que as pessoas que estão na minha volta estejam crescendo, né? Então, muito legal esses teus movimentos aí. Então, fala um pouco, então, agora que tu tá nesse momento aí fazendo faculdade de medicina, como tá sendo esse primeiro contato, assim, né? Que tu tá começando e tal, claro que tem as demandas da faculdade lá, uma aula manhã, tarde e noite e tal, aquele blá blá blá. Mas todo. Eu tenho uma curiosidade pessoal, se lá na faculdade, quando você vê aquilo que para muita gente é a primeira vez que tá vendo, e você trabalhando em clínica e hospital já deve ter tido muito contato, já fez enfermagem,
Então, tem gente que não fez enfermagem. A maioria ele não fez nada relacionado à saúde Sim. antes de chegar ali. Como que você olha tudo aquilo pela primeira vez, sendo que não é a primeira vez? O que tá mudando ali nesse primeiro contato? Tem coisas que estão se transformando naquilo que você viu na enfermagem? Ou fica uma coisa meio tédio, assim, de olhar e ser uma coisa repetida? Olha, eu acho que eu mudei um pouco o meu olhar. Uhum. Uma professora disse algo muito interessante na primeira prova que a gente foi fazer. Que ela falou assim, olha, não estude para uma prova. Estude para um paciente. Uhum. E eu guardei muito essa frase. Então, assim, em todas as aulas que eu vou, mesmo que, aula de osso. Eu já vi aula de osso como técnico, já vi aula de osso na fisioterapia. Mas, assim, eu tô indo com a mentalidade de... Nesse momento, a minha posição vai ser diferente. Uhum. Na minha mão vai estar uma vida. Eu vou estar ali numa posição, talvez, de ou a pessoa morrer ou a pessoa viver, né? Antes, talvez nem tanto. Porque o cuidado com o técnico de enfermagem, ele é um pouquinho menos invasivo, na forma de dizer assim, né? A questão de decisão mesmo é muito do médico. Então a gente só mais acata, né? A gente faz as coisas ali mais nas periferias, né? Vamos assim dizer, né? Então, assim, nesse momento a minha posição vai mudar. Então eu tentei mudar minha cabeça nesse aspecto. Uhum. Sabe? De ir pra lá e falar assim, não, eu tô começando do zero e eu vou estudar isso aqui com afinco da melhor forma que eu puder. Sabe? Eu acho que essa tá sendo a minha mentalidade hoje. Sim. E de sonhos, você falou de sonho profissional. E sonhos pessoais, você tem algum para realizar ainda? Concretizar? Não, eu quero saber os que dá medo. Eu quero dos grandes. E claro que é legal isso, a parte de realização profissional. E a gente que trabalha na área da saúde sabe que a demanda, diferente de uma pessoa que trabalha numa empresa 8 horas por dia, chega lá, bate o cartão às 6 horas da tarde, 5 horas da tarde, vai embora para casa e acabou a empresa. Para nós nunca acaba, né? A coisa é 24 horas. Então as demandas são diferentes. Mas eu quero saber, e legal então, a coisa profissional é muito importante, mas quais são os sonhos que o Leonardo... E os sonhos vão mudando durante a vida, e a gente vai enxergando um mundo maior e as coisas vão deslumbrando panoramas que a gente não conseguia perceber antes, né? Ou que achava que era inalcançável, quando a gente alcança, a gente diz, tá, mas então eu posso ir mais, e aí a gente quer ir um pouquinho mais. Isso é do ser humano. Mas quais seriam esses sonhos que dá medo? Qual é o sonho, ou quais são os sonhos, né, que o Leonardo tem, e a Vivian fez essa pergunta, e o meu vai só um adicional do qual é o que dá medo mesmo, sonho que é grande, de verdade. Olha, meio de supetão essa do medo aí. Você já me fez essa pergunta e em outros momentos, né? E eu ainda não soube responder um sonho que realmente dê medo, assim, uma coisa absurda. Mas eu tenho alguns sonhos, né? Então, assim, dentro dos sonhos, um sonho muito pessoal meu é conhecer, assim, o maior número de lugares que eu puder. Então... tem pessoa que tem sonho de ir para um lugar específico, né? Eu quero ir para Disney, eu quero não sei aonde e tal. Mas eu tenho o sonho de ir para o maior número assim, de lugares que eu puder, assim. De fazer um mapinha na parede de casa, assim, e ir colocando os alfinetes, assim, no máximo que eu puder, assim, de lugares. Eu acho que isso é muito bacana, conhecer culturas diferentes, né? Então, assim, eu não fui para muitos lugares, mas a gente já vai aqui dentro do Brasil, a gente já vê lugares diferentes, já vê culturas diferentes. Então imagine sair daqui, né, ir para outros lugares. Né? Então essa é uma vontade minha pessoal. Eu acho que uma vontade pessoal minha, um sonho, que eu tô tentando desconstruir isso em mim. Parece uma bobagem para alguns, mas para mim eu acho importante. É ser um leitor assíduo, sabe? Ser um consumidor de conhecimento. Eu acho que isso é uma coisa que mudou muito em mim. Eu era um cara muito desinteressado. Muito. Assim, pra mim qualquer coisa tava bom, já sei isso aí. Eu já sei fazer manualmente isso aí, tá tudo bem. Né? Então tá tudo certo. Uhum. Mas eu quero ser um cara assíduo em conhecimento, assim, sabe? De a pessoa me perguntar alguma coisa e eu
ter lido, eu saber do assunto. Então esse é um sonho meu pessoal, eu tô tentando desconstruir isso. Me tornar um cara estudioso. Eu nunca fui esse cara. Eu acho que isso é uma meta pessoal minha. Sabe? Eu tô me esforçando. A faculdade tá me ajudando, né? A me puxar mais, porque é muito conteúdo, né? Então, precisa se puxar mais, ser mais estudioso. Então, automaticamente eu tô conseguindo, né? Me esforçar um pouco mais nesse aspecto. Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa. De sonho. Não dá medo. De bate pro... não deu tem medo. Dois que dão medo, assim. Não. Esses dois são bem tranquilos, né? É. São até gostosos, né? Mas não tenho, assim... O Dr. Marco já me fez essa pergunta e eu tive dificuldade. Eu acho que é bem difícil, né? Ele faz pra muita gente. Agora. É difícil. Eu acho que é importante a gente saber os sonhos das pessoas, né? E eu acho que a gente tem que ter um sonho. E aquele sonho... claro que tem os sonhos individuais, pessoais, né? E sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. Mas um sonho, quando a gente sonha alguma coisa junto, sabe? Que tem um coletivo, eu acho que aquilo mobiliza uma energia tão gigantesca que é uma coisa que é capaz de transformar uma partezinha do mundo e, quem sabe, plantar sementinhas que possam transformar o mundo. Então eu acredito realmente que o sonho é sempre transformador. Eu sou um eterno sonhador. Se Deus quiser, eu vou morrer sonhando. E eu tenho sonhos gigantes, né? Isso é muito legal. Eu gosto de saber os sonhos das pessoas. E muitas vezes as pessoas estão até com sonhos adormecidos. Eu gosto de ir lá fomentar aqueles sonhos que estão às vezes adormecidos, né? Que seria assim, você gostaria de saber os sonhos ousados, os audaciosos. Isso. Não exatamente que dão medo, mas os mais audaciosos, né? Isso aí. Leonardo, acho que a gente está acabando já. Isso, então eu gostaria de agradecer a presença do Leonardo aí. Muito legal a gente bater um papo, né, sobre esse cuidado do pós-operatório, o quanto isso faz parte e é uma parte fundamental da cirurgia plástica, né, esse cuidado do pós-operatório. E te agradeço por estar nessa posição desse cuidador aí, que é um momento realmente que talvez seja um momento que as pacientes não se dão conta. Elas acham que o momento principal é a hora da cirurgia, porque é ali que vai dar o resultado da cirurgia. E a gente vê que não é verdade, né? Que o pós-operatório, muitas vezes, pela condição mental e emocional que essa paciente está no pós-operatório, vai mudar todo o curso do funcionamento do resultado da cirurgia dela. Não só nas drenagens linfáticas e nos pequenos procedimentos, mas muitas vezes porque ela vai ganhar muito peso se ela não tiver adequada. Muitas vezes ela não vai aproveitar esse portal ou essa oportunidade dessa hipersensibilidade e fragilidade dela para reavaliar as coisas da vida dela. E essa pode ser uma oportunidade que se abre com a cirurgia plástica. Então, para reescolher coisas que ela já escolheu, se reposicionar diferente perante o mundo. Então, esse pós-operatório realmente parece que faz toda a diferença no médio e longo prazo dessa cirurgia plástica. Então, te agradeço pela oportunidade da gente vir conversar um pouquinho aqui hoje. Te agradeço por essa posição importante que está desse cuidado do pós-operatório, né? Então, muito obrigado aí, né, por vir aqui nos prestigiar aí, que é muito bacana, né, a gente poder saber um pouco mais da história pessoal de cada um, né? Bom, eu fico muito grato. É sempre um prazer estar na companhia de vocês. E cuidar dos pacientes é um prazer, né? Então, esses 5 anos foi uma construção maravilhosa e eu só tenho a agradecer tanto a você como também aos pacientes que tanto me ajudaram nessa trajetória, né? Então, é isso. Foi um prazer e tamo junto aí. Eu quero dar parabéns porque eu acompanhei a evolução, né? Eu vi quando você chegou, eu vi o seu crescimento e hoje a forma como você fala aqui, o quanto você enxerga a paciente de forma integral e ver além daquela pessoa que está ali pedindo por um procedimento ou consultando para fazer uma cirurgia. Não só isso, vocês veem a história e o que faz diferencial em todos os profissionais, né?
Vocês trabalham com estética, e você sempre trabalhou com estética, né? Mas vocês enxergam muito além do que aquilo ali que está sendo mostrado, falado, e aquilo ali que a paciente quer mudar. E quero dar os parabéns por isso. Eu vi essa evolução e tenho certeza que você vai evoluir muito mais ainda na medicina. Obrigado.